Então, nosso 26, né? 26 hoje está sendo na Lelé Seno Arquitetura. E um prazer enorme receber não, né? Ser Ser recebido. recebido. Ser recebido. Prazer enorme sermos recebidas por você, que desde que eu te conheci é minha vizinha e sempre vi assim teu potencial, eu te acompanhando, vendo seus trabalhos e eu acho incríveis, incríveis mesmo. E eu sei que você tem potencial para muito mais, né? Muito mais. Às vezes o nosso estado ainda limita muito a gente profissionalmente, mas eu acho que cada dia que passa, que isso vai melhorando. Eu vejo um crescimento no estado, crescimento na mentalidade das pessoas para trazer sempre algo a mais, algo novo, valorizando a nossa arte e a nossa representatividade, né? Sim, sim. Eu também percebo isso. Eu estou aqui de volta há 7 anos só, né? Meu campo profissional não foi construído aqui. Eu formei aqui, mas logo eu fui para o Rio e aí, né, minha área profissional foi no audiovisual, então eu trabalhei em cinema, trabalhei em novelas na Globo. Então eu tô de volta aqui há 7 anos. Assim que eu cheguei foi um pouco difícil de me encaixar. Um baque grande. Foi um baque, Porque porque você vinha eu de não. de um boom aí de trabalhos grandes. E de valorização, assim. Muito Eu diferente. tinha que negar trabalho. Era assim, tipo, um atrás do outro. Eu falava, não, agora eu não, esse eu não vou aceitar porque eu preciso descansar. Mas como foi Né? essa saída? Porque você se formou aqui? Eu formei aqui na Federal, em Arquitetura e Urbanismo. E aí eu já tinha esse anseio por trabalhar com cenografia já ali pelo meio do curso, né? Então eu tive o acesso não ao termo cenografia, mas ao termo arquitetura efêmera. E aí nesse termo que uma pessoa do meu convívio jogou para mim, eu comecei a pesquisar, comecei a me apaixonar, e aí o meu trabalho final foi em cima disso, era arquitetura efêmera, a cenografia fora do teatro. Então, assim, eu já trouxe um paralelo, né, entre a arquitetura e a cenografia. Aquilo que você já estava buscando. Isso. Né? Aí, quando eu saí daqui, eu fui, assim, pensei em voar, né, assim, ou São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que eram os lugares que eu pincelava que tinham trabalhos. E acabei escolhendo o Rio e foi sucesso para mim, assim, porque eu cheguei lá e tudo que eu fui descobrindo é que o que eu imaginava era mais do que eu imaginava. Era maior. Né? Maior ainda, tipo, eu só desconfiava. Chegou porque a nossa realidade aqui é muito distante, né? E o Rio de Janeiro ele tem essa coisa das TVs, da produção cultural, dos grandes eventos. Então, um profissional na área, eu acredito que tenha muito campo para isso, né? Mas aí tu foi estudar, fazer curso, como foi isso, essa transformação? Não, então. Tu já foi na prática? Foi na prática. Assim, na verdade eu passei um ano e nesse ano eu comecei a procurar os lugares onde eu poderia trabalhar. Tipo assim, fiz uma lista. Botei na cabeça, eu não quero escritório de arquitetura convencional. Aí comecei a fazer essa lista. Primeiro era a Globo. Eu falei, doida? Não, vou fazer o currículo. Já tem, né? Onde é a Globo? Bem aqui, Jacarepaguá. Tudo bem. E fui de ônibus, olhei, procurei, cheguei lá, como é que eu faço pra deixar um currículo? Ah, é bem ali o RH. É fora, até do lado de fora. Eu, não, vai dar certo, eu vou mandar. Peguei impresso mesmo, deixei lá. Deixei a sementinha jogar. Aí fui pra casa e continuei pesquisando, procurando. Deu um ano e nada. Quando tava assim, acabando o ano. Já tava desistindo. Eu já tava assim, querendo desistir. Eu falei, não sei. Só que nesse um ano, eu também fiz uns cursos. E aí, os cursos que eu ia fazendo... Você fazendo contatos, né? E fazendo contatos. Porque pra você chegar numa cidade que ninguém te conhece, você não conhece ninguém, por mais que essa coisa do, o meu currículo basta, nem tanto. Né? Não. Ainda tem mais que ter currículo de contato. faculdade. Porque você ainda não tem não tinha tanta experiência, né? E aí, nos cursos que eu ia fazendo, nos contatos que eu ia tendo, eu ia pedindo, me coloca no estágio, não sei me pagar, me coloca de graça, só quero entrar. Você não tinha tido experiência ainda, só saiu da faculdade e já foi direto. Aqui eu tive algumas experiências de trabalhar mesmo, assim, na prática. Eu lembro que eu cheguei a fazer, durante 3 anos eu fiz o camarote da Centro Livre no Piauí Pop. Então, assim, eu pegava as coisas da faculdade, as montagens das exposições, eu fazia. Então, eu já meio que me metia a fazer, né? Só que nada muito profissional, assim, porque, né, enfim, a experiência foi, né, não tinha experiência.
E aí, tipo, aí o que foi que deu certo? Qual foi a portinha que abriu, que aí abriu pra tudo? Que deslanchou. Foi quando um dos contatos do curso me chamou para fazer um estágio de graça, numa publicidade da Oi, era uma propaganda. Ali eu conheci toda uma equipe de cinema. Aí, tipo assim, fiz o projeto, voltei. Quando eu voltei para casa, esse projeto normalmente dura 2 semanas, uma publicidade. Aí eu fui pra casa. E aí eu tava. Aí me chamaram para um escritório de cenografia lá, que eles só trabalhavam com novela de Portugal. Aí eu comecei a fazer, eu acho que eu tava uns 3 meses nesse escritório. Aí quando eu tava lá, eu ganhava bem pouco. Assim, eu lembro que na época, recém-formada, eu ganhava R$ 1.500. Um turno. E eu falei, não tô fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ganhar alguma coisa. E tá entrando em contato, conhecendo pessoas, né? Não era exatamente ainda o que eu queria, né? Mas eu fui ficando. E aí, um dia, daquele curso que eu fiz, do estágio de graça, me ligaram. Foram abrindo outras Foram portas. abrindo. Aí foi essa história muito engraçada. Que quando me ligaram, disseram assim, então, a gente vai fazer uma série. Sabe aquele filme A Mulher Invisível? Eu, sim, conheço. Depois a gente vai fazer a série desse filme. E esse projeto vai durar mais de 1 ano. Então, a gente quer que você entre para a equipe, mas só é R$ 1.000. Aí eu, tudo bem, é um pouco menos do que eu ganho aqui, mas é o que eu quero. Ela desligou, daqui a pouco ela liga de novo. Ela, mas você entendeu que é R$ 1.000 por semana, né? Aí eu, meu Deus! Tipo assim, R$ 4.000 pra mim naquela época, que tava tipo assim. Eu falei, o quê? A gente riu disso anos, assim, depois. Toda vez que a gente se encontra, a gente ri dessa história, né? E aí, Mas tu agarrou a oportunidade pensando que achando era assim, não, vou ficar aqui morrendo, mas eu sempre quis, assim, era né? algo Era o que eu você queria, né? Era algo que eu queria, então... Aí foi perfeito, eu falei, não, já era o que eu queria, ainda vou ganhar muito mais do que o que eu tô ganhando, tá louco, tá perfeito. Mas e aí deslanchou, aí pronto, aí dali não teve erro já mais. se encontrou, né? Já me encontrei, aí foram 5 anos trabalhando direto, aí eu fiz o filme do Luiz Gonzaga, aquele Gonzaga de pai para filho, o primeiro, né? Aí eu fiz Flores Raras, aquele filme até muito bonito, não sei se vocês assistiram com a Glória Pires, que fala sobre a arquiteta que fez o projeto da Terra do Flamengo. Assim, é muito bonita a história. E vários filmes. Nossa, e trabalhar em grandes produções, né? Com grandes empresas, com todo um time, uma infraestrutura enorme. Deve ser um sonho, Não, né? Porque um sonho. eu, como arquiteta, eu hoje, assim, eu trabalhei muito pouco em outros escritórios. E teve um momento da minha vida que eu pensei assim, que eu poderia ter explorado mais essa coisa de ir trabalhar em grandes escritórios para ver como que eles trabalham, como é que eles funcionam, como que eles dividem as equipes, como que é essa infraestrutura toda. E você já teve essa vivência lá no começo. E em grandes projetos, em grandes obras, né? Sim. E é como que era trabalhar aí com um monte de gente, fazer pesquisa, né? Muito bom, muito bom. O cinema já é bom, mas aí quando eu fui pra Globo, porque eu fiquei 5 anos no cinema, era bom. Mas aí quando eu entrei pra Globo mesmo, porque aí quando eu tava lá, pronto, aí teve a história da semente, que eu não joguei a semente, no RH. Lá na Globo. Lá na Globo. Quando eu tava fazendo A Mulher Invisível, me ligaram da Globo. Eu digo, o quê? Agora abriu tudo? Que eu tava na série, aí abriu tudo, né? Abriu todas as portas. Aí eu falei, eita, mas aí agora que eu abri no aqui não vai dar, porque eu também já tinha me comprometido, né? Sim. Aí eu fiquei 5 anos assim, olha como são as coisas. Aí um dia, como eu já tinha vários conhecidos, eu fui visitar uma colega que estava fazendo um trabalho na Globo. Eu falei, não, deixa eu entrar. Quero conhecer essa cenográfica, quero saber como é que é aí dentro. Então, vem, te libere. Falei, tá bom, ela me liberou. Aí lá tá eu andando pra cidade cenográfica lá do Dois Irmãos. Se você deve conhecer o Luiz Fernando Carvalho, é o diretor que fez aquela novela Pedacinho de Chão, muito colorida, que aí fez Velho Chico depois. Aí eu fui visitar a série, a cidade cenográfica. Eu tava lá caminhando. Aí encontrei uma colega que coloquei ela no cinema. Aí ela, Lele, Mari, tu tá por aqui nessa novela, como é que legal. E aí tem uma vaga aqui não, brincando. Aí ela, menina, tu acredita que abriu ontem? Botaram uma menina pra fora e abriu a vaga. Eu digo, olha aí. É uma empresa enorme, é uma fábrica, é um mundo. Às vezes a gente olha e fala assim, Globo, novela.
Gente, É uma loucura. é uma estrutura. A gente tem uma empresa no país tão gigante, tão assim estruturada, tão importante, que só quando você entra, você fala assim, nossa, é assim, eu fiz cursos e eu aprendi assim com. Eu ia fazer um projeto de uma oca na novela, eles mandavam os índios pra lá. Mandavam os Olha índios aí. pra lá, entendeu? E a gente tinha um workshop com os índios que ajudavam a gente a montar o cenário. Eles chegavam lá e falavam assim, não, esse aqui é... Se apropriava. A gente não fala pra assim, não, né? Falando com os sotaquezinhos lá deles, né? A gente faz assim, isso aqui, aí iam montando, Então, sabe? Você Foi, gente. tinha todos os recursos à sua disposição, né? Independente de onde eles estavam, aquele recurso chegava para você ter todas as informações, conhecimento, a pesquisa. Acaba que o trabalho fica muito mais rico, né? Fica. Porque Não tem nem você desculpa vai... de fazer um negócio mal feito. É por isso que assim, aí tem as outras emissoras, são muito boas também, né? Mas assim, como a Globo... A estrutura, né? Não, tem. como a Globo oferece, assim, essas ferramentas, as outras não oferecem tanto, assim, não é tão bem Sim, estruturado. não, mas Então, a dá diferença, pra perceber de você longe, vê, né? você vê de longe a diferença. É. Porque eles buscam mesmo, assim, o nível, a qualidade, eles estão sempre buscando inovação. Né, somos mãe, e aí tá naquela fase de vídeos ali rápidos, de TikTok, de YouTuber. E aí as grandes produções estão ficando de lado. E aí eu olho assim, chega, de verdade, me dá uma dor quando eu vejo essa nova geração valorizando mais um vídeo de um cara falando besteira. Sim. Do que uma produção que foi pensada, estudada, estruturada, que teve todo, às vezes, anos de preparação para chegar no cinema, na TV, na internet. E aí eu fico assim, nossa, que triste, né? E aí, tudo bem que tudo são fases, né? E a gente precisa se adaptar e a sociedade ela tá mudando a forma de consumir, a forma de ver o mundo, a forma de tudo tá diferente hoje, né? E se a gente não acompanhar o nosso serviço, a forma de até a forma da gente apresentar os nossos serviços, da forma de vender, e a gente vai ficar para trás, porque a nova geração tá aí. E eles não estão muito preocupados, não. Se você é o bam, 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 porque há 50 anos você está no mercado, eles não querem saber disso tudo. Eles querem saber se você vai fazer aquilo que eles querem da forma que eles querem. Então, hoje, o nosso público aqui, da Vitória da 26, ainda é o empresário, né, que já tem uma estabilidade financeira, que ele já tem uma família, normalmente, né? Já tem uma família, já tem filhos. E aí a gente ainda não está lidando diretamente com esse público mais jovem. Mas daqui a pouco eles estão chegando. E indiretamente a gente lida, porque são os filhos dos nossos clientes. Porque a gente vai fazer espaços para eles também. Então, a forma da gente apresentar, a forma da gente mostrar, de se comunicar, tem que se adaptar para esse novo mundo, para essa nova realidade. Então, não pode parar, né? Não tem que pode estar parar. o tempo todo em movimento. Mas assim, eu acho que eu penso sempre, eu sou daquelas que tenta pensar sempre assim, que a gente está crescendo pro melhor. Mesmo que às vezes tem coisa que parece que está piorando. Por exemplo, a música, a qualidade da música, a qualidade dos conteúdos, né? Eu sei que tem muita coisa que antes era melhor, mas eu sempre tento enxergar que tem outras coisas melhores. Assim, para acreditar que como humanidade a gente está crescendo para melhorar. Eu também gosto desse olhar. Eu falei do lado ruim, mas assim, a gente só cresce, só evolui na dor, gente. Porque se tá tudo bom, se a gente se ninguém tá reclamando, se tá tudo dando certo, se o dinheiro tá entrando, empresa nenhuma se mexe. Aí eu vou te dar um exemplo da produção e da empresa, né? Por exemplo, se a gente não ficasse ruim, não mudasse, a gente até hoje já tá vendo novela. A gente não tem mais tempo de ver. Não tem mais tempo. Então, o que acontece? Eram lindas, mas não cabe mais no formato. O que a Globo tá fazendo? Streaming. Tá fazendo série. A gente consome série. E tem séries muito boas.
de qualidade, de conteúdo bom. Então, assim, Então, o que vai mudando são os formatos, formato, a forma né? que a gente porque o consome. mercado vai se adaptando às gerações e à realidade de cada tempo, né? Exatamente. Então, se não acompanhar, fica por trás. Isso. E aí, assim, tem coisas que vão ser muito boas, mesmo num formato diferente. Tem coisas que não vão superar. Sim, é. Assim, um Titanic, né? Um filme, os Vai filmes ficar, aí. o clássico vão que vai ficar ali É pra... igual, assim, você comparar uma música clássica daquela música do Spotify. Mas não dá pra dizer que não tenham hoje músicas boas também sendo criadas, Não, conteúdos bons tem muita sendo coisa criados. boa, tem muito artista maravilhoso aí. Caminhando. Bora. E eu queria muito quebrar isso um pouco, sabe? Então, mostrar para as pessoas, mostrar para os outros arquitetos que existe mercado para todo mundo, que você pode ser amigo, você pode conviver, você pode enaltecer o trabalho do outro. Você não precisa ficar ali fechado no seu mundinho próprio, com medo de que o outro arquiteto possa tirar o seu cliente. Sim. Porque o cliente ele vai onde ele quiser estar, não adianta você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele vai se identificar com você por algum motivo. Ele vai porque ele gosta do seu trabalho, porque ele gosta do seu olhar, porque ele gosta de você como pessoa, como profissional, porque ele gosta da sua forma de conduzir as coisas. E aí o cliente ele não vai se adaptar com qualquer profissional, né? Mas ele não vai ficar seu cliente a vida toda só porque ele fez um projeto com você. Ele não é, a gente não é dono do cliente, né? Sim. É. Então tem aquela coisa assim, nossa, não, ele é meu cliente, então não pode, né? Eu não vejo isso, não. Eu acho que quanto mais nos unirmos, nós mais vamos nos fortalecer como classe. Então, assim, a vinda da Casa Cor aqui pro Piauí, que era uma coisa que já merecia há muito tempo, acredito eu, porque assim, a gente tem o olhar técnico de quem está ali no mercado, mas como que é o olhar das pessoas, os leigos, né, os clientes? Acredito, a forma que eu vejo é de fortalecimento, né, e os templos da Casa Cor vêm sendo muito assertivos na valorização da nossa cultura, na valorização dos nossos artistas, da nossa forma, do nosso olhar. E aí a pessoa, né, a pessoa que é leiga, que não é da área da arquitetura, não é da área dessa área da construção civil, dos artistas, chega lá e vê uma tela que ele viu lá no centro de artesanato. Chega lá e vê uma peça de cerâmica que ele viu lá no Encontro dos Rios, na produção no Polo Cerâmico, sabe? Ver uma peça de um artista que ele viu em outra cidade, ou ver um material que ele não dava valor nenhum, que ele achava que era lixo, que ele mandava tirar da casa dele para botar um porcelanato polido. Uhum. E aí ele perceber que tudo aquilo tem muito valor, porque tá na Casa Cor, os arquitetos colocaram. E aí também mostrar a transformação, o poder da transformação que o arquiteto tem dentro dos espaços. Você vê que cada ambiente daquele foi pensado, trabalhado com um tema específico da casa, né? Enfim, tinha um briefing a ser seguido, mas que cada arquiteto trouxe o seu olhar para aquele espaço, trouxe coisas que as pessoas nem imaginavam que poderiam ser utilizadas ou que não valorizassem, aplicou materiais em locais que as pessoas achavam que era só para usar, por exemplo, para cobrir um sofá, usou em outro lugar, usou uma pedra que ela não valorizava, que ela jamais colocaria na casa dela, colocou na parede, fez um rodapé, colocou no piso, enfim, e diversas a iluminação em lugares que as pessoas não imaginavam que poderia estar, né? Então, isso faz com que valorize o nosso trabalho como profissional, faz com que valorize a classe como um todo, não só os arquitetos que estavam lá, mas todos os arquitetos. Mostra que nós temos poder realmente de transformar, de trazer o belo, e não só com
materiais caros, mas com qualquer coisa que a gente escolher colocar, porque a gente acha que aquilo ali vai fazer diferença e tem a ver com o conceito daquele projeto, tem a ver com aquele cliente, tem a ver com aquele espaço. Não é verdade? É verdade. E aí a gente traz muito forte a valorização dos nossos artistas, né? Não só dos arquitetos, mas a Casa Cor permitiu que os nossos artistas locais colocassem suas peças, sua obra, e eu acho que ela nunca seria o que ela foi, o que ela tem sido sem essas peças, né? Se fossem colocar decorações tradicionais, um vaso de murano, que é lindo, não tirando a beleza, né, a qualidade, mas assim, não tem só um vaso de murano para decorar, existem outras opções, então a pessoa perceber que ela pode se libertar, ela pode usar cor, ela não precisa estar comprando aquela peça que está numa loja de luxo para que o ambiente dela fique sofisticado, fique bonito, né? E eu gosto dessa liberdade criativa, dessa coisa de você não ser obrigado a usar um material porque é o que é a tendência, porque é o que viu numa matéria, que hoje tem um Pinterest, todo mundo tem acesso a muita coisa, né? E aí a gente chegar e eu acho que soltar, né? E ver que pode. E a pessoa, porque nós arquitetos sabemos que pode, mas o cliente ele não se sente permitido, né? Ah, eu quero uma casa, sempre sonhei com casa de andar, com um porcelanato polido. Ok, vamos botar o sonho dela, se é o sonho, é o sonho. Mas não é só o porcelanato polido, tem outras coisas. Pode botar o porcelanato polido, mas vamos botar outros materiais na parede, vamos botar umas peças de decoração, vamos fazer algo e trazer a identidade. Não a identidade de outro lugar, de outro estado, de outro país, mas a nossa, né? A sua, a minha Sim, e a de cada um. Vai ter o cliente que quer essa identidade, Sim. que é a identidade que é vendida. Antigamente a gente falava nas revistas, né? Hoje não tem mais. Mas na minha época de faculdade era a revista, era a Cláudia, né? Era assim, o cliente chegava com a Cláudia, E a e inspiração botava ali, a tava lá. inspiração estava lá. E hoje é um mercado que é ditado pela mídia, pela casa do influencer, né? Pelo o piso da pessoa famosa lá, da casa dela, que ela usa. Nossa, Vai eu ter esse lembro cliente. demais. Mas vai ter um cliente que hoje em Agora dia muito menos, já né? enxerga isso, né? Mas já enxerga esse valor da identidade. Esse boom aí de redes sociais, as pessoas mostrarem o seu dia a dia, a porcelana que usa, o piso que colocou, as pessoas chegavam assim, olha, eu vi na casa de fulano, esse material, eu quero isso. Era impressionante. Agora, tu falou, eu me recordei disso. É igual, tipo, igual nos bairros. No meu bairro, eu morei em bairro, né? Aqui em Teresina, no bairro Casa de Rua de bairro. No Saci. Era assim, se alguém pintava a casa de uma cor, ficava linda. Pronto, daqui a pouco tinha umas 3 casas iguais na mesma rua. Então, esse olhar de copiar o que é belo porque você não tem a sua própria referência, isso é muito comum. Mas quanto mais a gente mostra que existe uma outra forma de compor um ambiente, de fazer, por exemplo, o que eu faço, né? Quando eu cheguei aqui, que eu fui para o mercado dos eventos, que eu entrei nos eventos, era cortina para todo lado. Só existia essa possibilidade de fazer um fechamento de cortina e dentro daquele fechamento você criava uma história, né? E eu comecei a fazer diferente. Falei, não vou cortinar nada. Eu vou deixar a arquitetura ser o que ela é e eu vou pincelar alguns itens aqui nesse espaço, mas a arquitetura ela vai permanecer o que ela é. Como é que foi, né? Isso, para as pessoas verem um espaço montado de uma forma... Primeiro tem aquela reação do tipo assim, mas tu não vai cobrir aquela porta ali? Aí eu, não. Mas por que a gente vai cobrir ela? Ela é feia? Ela diz o quê pra gente? Não, ela é uma porta, né? Então, assim, por que eu vou cobrir? Porque tinha-se o hábito de fazer sem nem pensar por quê, né? Então, assim, a gente cobre que tá ali. Eu não vou deixar uma saída de emergência no meio do cenário. De cortina e coloca carpete no chão. Pronto. Aí ali virou um estúdio preto. E dentro daquilo tu faz o que tu quiser, né? Mas, assim, tentar respeitar, tentar olhar um detalhe que você pode trazer
pro seu evento um detalhe da arquitetura existente que tu possa trazer pro teu espaço. Por que não? Sabe? Então eu consegui trazer vários elementos da própria arquitetura para um evento que, assim, ninguém imaginava, né? E aí, Trazer um e aí inusitado, fortalecia ainda inesperado, mais, né, a Isso. identidade que tu tava criando. Porque ali já tinha aquele elemento, você não precisava estar buscando em outros lugares. Sim. E também educar o cliente no sentido de que a gente vai levar para o ambiente dele algo que combine com ele, Sim. que traga personalidade, Sim. né? A identidade mesmo. Não adianta a gente fazer algo genérico que daqui a pouco não faça mais sentido para a vida dele, né? Uhum. Ou que aquele genérico cabe em qualquer lugar, né? Porque não é a cara dele, é a cara de qualquer pessoa. Eu vejo muito isso. Essa despreocupação de trazer a sua identidade para o ambiente, né? E de estar copiando o que é referência de tendência. Que eu não sou contra a tendência, muito pelo contrário, adoro tendência. Mas quando ela cabe naquele espaço, tá? E outra coisa também, eu tenho um pouco de cuidado de que tem tendências que são maravilhosas e tem tendências que daqui 2 anos você não aguenta mais nem olhar, né? Então, quando é um ambiente que você sabe que daqui 2 anos aquilo que você colocou é uma coisa totalmente possível de ser retirada e trocada e o perfil do cliente ele vai gostar de fazer essa mudança, ótimo. Mas quando é aquela coisa que é permanente, que para trocar demanda um investimento maior, demanda uma infraestrutura maior, demanda desfazer outras coisas, aí eu gosto de analisar se realmente vale a pena estar colocando aquilo ali. Porque daqui a pouco ninguém mais vai, tipo, você olha, tá datado, você chega no ambiente, nossa, isso aqui É igual moda, aqui, né? É igual moda, assim, a gente segue, porque a gente também não vai aqui tacar uma pantalona no meio do nada, pá, né? Tem que seguir. Lógico, só que a gente pensa o quê? Isso aqui é clássico, né? É igual às vezes tem até as trends, né? Isso aqui é clássico, quer dizer, é atemporal, é ultrapassado, enfim. Aí, assim, a mesma coisa da arquitetura, a gente tem que ter esse olhar. Mas isso aqui arquitetura, moda, atemporal, isso aqui não é. Isso aqui você quer mesmo que daqui a não sei quanto tempo, isso aqui vai estar fora de moda. E aí? Vai querer? Exatamente. Mas tem aquele perfil de cliente que ele quer a moda, ele quer estar na tendência, né? Tem. E não tem nada errado. Uhum. Mas aí identificar isso. Porque esse perfil, ele vai estar sempre em movimento. Ele vai estar sempre querendo estar na tendência. Quando ultrapassar a tendência, ele vai lá e faz de novo. Porque ele quer estar. E aí tudo bem, maravilhoso. Porque a personalidade dele é essa. Mas você não colocar uma peça só por colocar, sabe? Colocar uma coisa sem ter um motivo, sem ter um porquê. Sim. Exatamente isso. O porquê, né? Uhum. O porquê dessa solução. Então, às vezes, um projeto de arquitetura, a gente pensa ali um todo, mas as decisões são basadas nesse porquê. Por que a gente escolheu aqui e não aqui? Então, tudo tem uma justificativa, né? Na nossa concepção e na criação, a gente sempre tem que pensar para que aquilo funcione, né? Sim. Mas no caso da gente, que fazemos os projetos, aí eles são pensados, aí o cliente vem, aprova, aí tem um tempo para elaborar todos os detalhamentos, e aí depois ele vai começar a executar, que às vezes é de imediato, às vezes demora um tempo para iniciar. Quando ele vai começar a obra, aí ele viajou ou passou numa loja, aí viu uma promoção. É por isso que eu gosto da minha área, porque não dá Não dá tempo dele mudar de ideia. Não dá tempo isso aí, não. Aí viu uma no máximo a pessoa diz assim, menina, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Porque eu fui ontem no espetáculo e aí eu digo, não, vai dar certo, esquece isso. E aí veio uma promoção, aí nossa, amei, tá? Quero mudar. Preço. Aí às vezes, quando é um cliente maravilhoso, ele liga para a arquiteta, né? Olha meninas, manda foto com preço, eu achei isso aqui na promoção pra gente colocar em tal lugar, dá certo? Aí a gente diz sim ou não. Mas e aquele cliente que simplesmente compra e só assim, olha, eu comprei. Comprei. Sabe aquela referência que tu mandou que era preta?
Eu comprei verde, Exatamente. né? Porque tava na promoção. E aí eles compram uma peça que aí destrói todo o conceito do projeto. Aí, É difícil. aí A gente que lida com essa parte estética aí não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu tenho um desapego, assim, com algumas coisas. Por exemplo, até porque eu tenho que ter mesmo. Porque lá na hora da execução, muita coisa acontece. sim, tem né? coisa que não, Tem não coisa dá que tempo, não dá- que que- não fixou direito, É, não deu não, certo. ou então às vezes até uma fluidez, um fluxo que acontece que você não considerou ali, que na hora você Que tem você que mudar percebe alguma no horário. coisa, né? Mas assim, existe um contexto geral de um tema, de uma criação, de uma estética que assim, eu não abro mão. Eu abro mão assim de mudar dentro da. É tipo um caleidoscópiozinho. Sim. A gente muda ali dentro, mas dentro da mesma estética. Sim. Aí, sei lá, você pegar igual você tem lá no seu projeto, um piso, aquele piso ali você pensou muito, você desenhou pensando, né? E aí o cliente muda. Às vezes é a base de todo É igual mudar o conceito. cenário do fundo. Assim, não, aqui não deu pra construir, a gente vai botar só a cortina aqui. aí é loucura. Nunca aconteceu. Não aconteceu. Amém. Não, assim, eu acho que quando é um profissional mais jovem, ele é mais difícil de entender essas mudanças do cliente. Sim. Assim, pelo menos foi o que eu já percebi. Lógico que tem a ver com a personalidade também, mas você ainda não lidou, um profissional mais jovem não lidou com tantos clientes, ainda não tem aquela experiência de saber que você tem que se adaptar à realidade. Eu já tô, assim, como é que diz, né? Há muito tempo ali lidando com muitas pessoas. Então, quando o cliente chega falando de alguma alteração, eu nem me estresso. Uhum. Assim, eu só analiso, leio, considero. Eu sempre considero qualquer pedido do cliente, mesmo que seja o mais absurdo possível. E aí, né, Vitória, a gente sempre, sim. toda a fala do cliente, independente de fazer sentido ou não, a gente analisa com muito respeito. E se vê que não tem problema, ok, não tem problema, isso não vai interferir. Mas aí quando tem problema, aí a gente, olha, não tem como, e a gente fala por que não tem como, e não é só uma coisa assim, não pode, né? Olha, não vai dar certo, por mais que o preço esteja maravilhoso, mas por todos esses motivos. Então, se você fizer isso, vai acontecer isso. Sim. E aí fica uma coisa bacana, tanto pra gente como pro cliente. Então, ele entende que você o respeita, que você respeita a opinião dele, que você considerou a fala dele, e aí que aquilo não deu certo não porque a gente tá birrando ou por qualquer coisa, mas sim porque tem uma justificativa de não dar certo. Normalmente resolve. Que bom. Às Que vezes bom não. também. Às vezes vocês têm que aceitar ali Às aquela vezes, mudança, né? e aí o projeto nem sempre fica, quando tem muitas alterações, o resultado final não fica como deveria. Não é que fica ruim, mas não fica como deveria. E não fica tão bom quanto deveria, porque essas coisas que vêm depois, você nunca consegue Sim. ajustar o conceito do todo, né? Sim. E aí você vai, não, então a gente, quando vem que não tem jeito, aí você tira uma coisa, troca a cor, mas fica aquela coisa do remendo, né? E aí não é um conceito ali que foi pensado, baseado em tudo isso. Às vezes é algo que não interfere e tudo bem. Mas, assim, a gente veio aqui também, a gente falou muito sobre arquitetura, né? Sobre a sua vida profissional. Mas um tema que a gente queria falar muito era sobre esse mês, né? O mês de junho, que já estamos no final dele, mas meio que para fechar esse mês que somos nordestinas, amamos São João, amamos festa junina e é um mês que traz à tona toda a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa força como povo, as nossas cores, a nossa alegria, né, a nossa forma de acolher as pessoas, né, o nordestino. Eu acho que fala-se do Brasil, que é um povo alegre, mas eu acho que o nordestino, ele é um passo a mais, né? Então, assim, nós realmente somos um povo extremamente acolhedor. Se
saindo, principalmente no interior, nas cidades pequenas, você pode chegar na casa de qualquer pessoa que nunca lhe viu na vida, pedir um copo d'água, você não sai de lá sem uma água, um suco, uma fruta, o que tiver na casa ele lhe oferece. Então, assim, o povo nordestino, ele é extremamente, a palavra assim, abundante, né? De tudo, de tudo. amor, de carinho, de afeto, de alegria. Então isso transborda nas cores, no nosso artesanato, na forma da gente olhar a vida, na forma com que nos expressamos. E é a festa junina, assim, não é só a festa junina que nos representa, mas é um mês que é muito bacana e que traz à tona não só aqui pra gente, mas pro Brasil todo. Essa nossa alegria, essas nossas cores, as nossas festas, mostra a nossa arte, a nossa fé, né? Porque a festa junina ela vem em comemoração a São João, né? Às vezes a gente até esquece, mas ela vem baseada na nossa fé. E o nosso trabalho traz à tona muito essa coisa da nossa identidade, né? A forma como que a gente apresenta o nosso trabalho tem a ver com a nossa cultura, com aquilo que a gente com aquilo que a gente vivenciou, com aquilo que a gente viu a vida toda. E eu vejo aqui no teu cantinho tão especial, cada parte que você olha tem um elemento que fez parte de uma decoração que você fez, mas que tem a tua cara, a tua identidade, a tua forma de trazer isso para o espaço. Então fala um pouquinho da Lelé com a sua identidade, como você olha isso para dentro dos seus clientes, como é que você traz essa força nordestina aí para a sua vida. Então, é assim, quando... sei lá, muita coisa pra falar. Mas vamos lá, vamos por partes. Quando eu fui pro Rio e que eu morava lá, eu sempre tive muito orgulho. Então, assim, eu nunca passei por nenhum tipo de preconceito, que, assim, muita gente, às vezes, fala, né, que a gente sofre preconceito no Rio, São Paulo. Eu, talvez, por ser tão preenchida de orgulho, nunca vivi nenhum tipo de preconceito em relação a ser nordestina. Pelo contrário, gerava curiosidade, gerava encantamento, porque eu sempre falei muito bem de onde eu sou, brincavam com o meu sotaque, eu sempre fiz questão, eu só tive que começar a falar um pouco mais devagar, porque eles não me entendiam. Era tipo assim, era toda hora eu falava, quê? Aí eu, será que eu tô falando muito rápido? Será o que é? Aí eu fui percebendo que eu tava falando muito rápido e eles não me entendiam mesmo, mas não era em nenhum momento um julgamento, assim, era sempre um... Então, eu sempre tive muito orgulho, né? E eu lembro que todo mês de junho, onde eu morasse, eu fazia a festa junina e eu tinha que fazer a paçoca, que eles achavam que era de amendoim, porque lá não tem paçoca de carne. É de amendoim. É lá de amendoim. Uhum. A paçoca, o creme de galinha e a Maria Isabel. Eita, Então, delícia. desde o começo, eu ensinei a menina que começou a trabalhar comigo a fazer. Aí eu fazia junto com ela. Eu digo, ela botava um tempero. Eu digo, não é esse tempero, lá não tem esse tempero aí. Não pode botar isso aí. Essas coisas aí lá não tem, não. É só o simples mesmo. É o alho, é a cebola, é o cheiro verde, é o tomate, acabou. Sal e pimenta, acabou. Não vai botar esses páprica de não sei onde, não sei o que, não. Aí, então assim, eu sempre fazia a fogueira, enfeitava a minha casa. Eu lembro de uma casa, né? que eu fiz uma cortina de chita, assim, de cima até embaixo, a cortina do meu apartamento era de chita. Chita mesmo. Eu comprei a chita e mandei fazer. E é lindo, né? Lindo. Eu acho lindo. Então, assim, essa cultura, ela sempre ficou em mim, assim, eu nunca perdi, apesar de eu amar o Rio e eu ter, assim, no meu coração o Rio como a minha casa, né, assim, porque lá pra mim é uma sensação, mas não é porque eu não gosto daqui, é porque lá tem toda uma parte profissional também que pra mim é muito boa, né, e me trouxe muito prazer de fazer o que eu faço. Mas aqui sempre foi assim, aqui é minha casa, aqui é meu orgulho, o Nordeste é meu orgulho, né? Então, quando eu voltei pra cá, eu também fiz questão de cada evento que eu fiz, assim, e eu tenho um dele, assim, também guardado, que foi o Clube Casa. Eu não sei se tu chegou aí no Clube Casa, que foi no Clube dos Diários.
Foi lindíssimo. Que olha, eu aquele amei. Guará ali, ele foi do Clube Casa. Verdade. E na época... E depois daquele Guará Depois- todo pronto. copiou. Aham. Depois daquele evento, porque assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu Eu queria lembro, fazer eu uns fiquei- pássaros voando. Uhum. Eu fiquei Eu tava impressionada aqui, eu com a tava aqui, decoração. oh, meu Deus. A entrada ficou Os pássaros voando, eu belíssimo. queria botar aqui. Porque eles tinham a exigência de que quando o clube viesse pra cá, eu tinha que trazer uma personalidade daqui. Uhum. Então, assim, eu já comecei com uma entrada que tinha umas flores que eu fui comprar no centro de Tu artesanato. botou umas coisas uma de palha, cestaria, né? Uma cestaria, que eu lembro. comprei no centro de artesanato Tava mesmo. lindíssimo Então, aquele lugar. assim, quando entrou, eu falei, meu Deus, eu tenho que botar, eu quero botar alguns pássaros aqui, algum voando. Aí me lembrei, Tu lembrou lembrei lá do Delta. Falei, do Delta. caraca, revoada! Vou botar. Menina, aquilo foi um sucesso Foi. que eu nem imaginava. Mas ficou lindo. Eu nem ficou imaginava, belíssimo. assim, quando eu pensei na ideia, eu não imaginava que fosse ficar tão bonito, porque o fundo era um azul turquesa, né? Então, Aquele assim, teto lá é lindíssimo, né? Aquele lindíssimo. teto é Aí, assim, maravilhoso. os pássaros eu queria justamente para as pessoas olharem para cima e verem o teto. Uhum. E quando eu joguei os pássaros vermelhos, que Que aí contrastou com o teto contrastava. azul, Não, ficou ficou lindo. espetacular. Ficou lindo. Então, assim, eu consegui trazer uma beleza, uma elegância dentro de uma temática que trouxe o nosso valor, sabe? Que trouxe, eu usei barro, Brilhante. eu usei vaso de barro, eu usei planta, essa Eu vou te espada. dizer que esse evento, pra mim, marcou. Porque quando a gente chegou no evento, aqui, primeiro o portal de entrada, que foi espetacular. A gente até tirou foto lá. Não, preciso de uma foto aqui. Depois entramos, né? E aí vimos o todo e os guarás ali. E aí, como tu falou, e o teto, né, fechando. Não, aí eu disse, nossa, que coisa maravilhosa. Eu acho que eu já tinha visto que tu tava postando, que tu tinha feito. E aí eu disse, nossa, que trabalho espetacular. Então é assim, a minha identidade, assim, como um todo, é tentar trazer memória, alma, o que tem daquele lugar para enaltecer, para exaltar, para valorizar, né, destacar. Então eu me esforço muito nesse sentido, né? Assim, é por isso que eu evito pegar projetos assim muito, não é simples, mas assim muito pequenos que eu não consiga me aprofundar. Alguém que liga e diz assim: "Ah, mulher, eu quero um painel backdrop para semana que vem". Para fazer Não é o uma teu perfil foto. de trabalho, Não é né? meu perfil de trabalho, porque eu gosto de mergulhar mesmo e estudar e pensar o que eu posso colocar ali que tem a ver com aquele cliente, com aquela cidade, com aquele lugar, né? Então, essa é a minha identidade. E no sentido do junino, do mês junino, da nossa cultura, né? Eu também, assim, para mim também é a mesma coisa. Igual lá no Rio, eu fazia questão de fazer a festa junina que eu faço do Lerote, para mim, é a mais demorada. Eu fico, no tema. Eu fico quebrando cabeça com o tema. Porque, assim, eu não quero botar só bandeirinha. Eu já fiz 3 temas, assim, que eu tenho no meu coração. Assim, que foram temas que eu puxei mesmo, assim, sabe? Pra trazer uma novidade. Você bater o olho, você vê que é uma festa junina. Eu já quero ver, né? Que vai Mas ser sábado a festa, é sábado. né? Tá lá, a galera tá montando. Tô aqui. A minha Mas filha, é isso. ela ia participar, mas a gente vai ter que viajar para Amarante. Eu já cortei as asinhas dela. Tu não vai ver, não, a festa, não acredito. Eu vou antes, vou contigo, dar uma olhada. Ah, vambora. Pois é, tem que ver. Vai ser sábado. Sexta-feira, finalzinho do dia, já tá pronto. E aí, lembro. Estão montando lá. Estão montando. O painel que tu fez ano passado. Eu acho que foi do ano passado. Flores do Sertão. Onde ficou na quadra. Sempre é lá. A gente só muda o tema mesmo. Ó. O ano retrasado foi esse aqui, não. que foi Flores do Sertão. Lindo também. É Esse porque eu tô aqui agora na lembrança. Foi a capelinha, que a gente montou uma E capelinha assim, ó. ficou lindo demais. Enorme. A Eu gente tenho montou várias essa- fotos e A vídeos. gente montou essa capela, meu Deus do céu, a vontade de não de montar essa capela não foi normal. Mas tava Ela perfeito. tava linda demais, Linda. ela ficou perfeita. Aí esse ano é Luar do Sertão, por causa da música do Luiz A Gonzaga. gente vai lá, né? Olhar. Vamos lá? Vamos lá. Aí, então eu vou- assim... Vou dar meu testemunho, tá? Porque a Luísa entrou no Lerote antes de você começar a trabalhar nas festas de lá. E as festas eram muito sem graça. Olha... Não, assim, Era bom. eu falo Não, decoração, sim, gente, claro, a claro. decoração, Claro. tá? Sim. Eram simples. Sim, bonitas, mas ali também não era uma coisa de chamar atenção. E né? aí, quando você entrou, que aí veio
nem sei te Um explicar. pepperoni. Porque ele tem um tempero, Um mas tempero não a só mais. um tempero, né? Aham. É todo um mundo novo, assim. E aí eu olhei assim, ela arrasa. E aí acho que cada ano que passa, eu não sei se o colégio te dá mais liberdade, eu não sei o que O é. dinheiro é menos. É, Aí o dinheiro é menor. mas a A criatividade escola, aumenta. a escola dá mais liberdade, porque você conquista a confiança, né? Sim. Então, assim, você fica mais seguro para você inovar, né? Então, assim, o que tem acontecido é a liberdade para inovar. Então, assim, eu me permito Mas aí voar você- mais, experimentar Mas dá pra mais. perceber, eu não sei se as outras pessoas percebem, mas eu como arquiteta e sua amiga, eu vi essa liberdade, sabe, na decoração ano a ano. E cada ano que passa, vem mais linda, mais poderosa, assim, com mais cores, com mais. E faz total diferença na festa em si, no dia a dia, na forma que as pessoas olham, na alegria, porque você ver uma parede como você fez a do ano passado, não tem como você não ficar feliz, gente. É. E aí você quer tirar 1 milhão de fotos porque é muito linda. Eu tenho várias, depois eu vou mandar. Vamos botar. A família toda lá. Colocar no vídeo. Aí tem meu sobrinho pequenininho lá, entrando no meio da quadrilha da Luísa e Não. dançando com as crianças. E aí e a capela no fundo, que esse ano ela ficou exato, porque eles dividem lá, né? Uhum. A turma dela ficou bem na frente. frente. Oh, ficou lindo demais. Deve ter ficado lindo, que é o melhor, assim, que é o que fica no cenário mesmo. No Dentro cenário, do cenário. fica dentro do cenário. cenário. Aí cada ano vai. Mas esse último ano ela ficou lá no cenário. Aí, esse ano, como ela tá no sexto, ela não participa mais da quadrilha, ela fica nas barraquinhas. Eita, tu tá com essa missão aí da Eu barraca? tô com missão Tá nenhuma, não? porque ela que tá. Eu sei aí, vai precisar As de mães alguma ficam coisa. enlouquecidas. Aí eu perguntei assim, aí, Luísa, vai precisar de alguma coisa para as barraquinhas? Ela, não, mãe, eu só fiquei com tal coisa. Pronto, resolvido. Muito bem. Isso ok. Maravilha. Aí, ontem eu avisei assim, olha, infelizmente você vai ter que avisar para sua professora que você não vai poder ir. Ai, que você não viajar. Porque sexta é aniversário do papai, a gente vai pra Amarante pra comemorar o aniversário dele. Aí, como a festa junina é de manhã, eu falei assim, não vou voltar de manhã, só pra tu ir ficar lá na barraca, não. Aí, infelizmente. Mas aí tu vai lá pra ver pronto. Mas eu vou ver pronto, Tirar com foto. certeza. Questiona se tem alguém vendo isso. Porque Tem, ninguém sempre fala tem. isso. Ninguém fala. Eu gosto de falar. Essa coisa eu tenho do esse Guará, problema. né? Assim, eu sei disso. Eu sabia disso. Que depois que eu usei, deu o boom. Mas ninguém nunca chegou e falou. Ninguém nunca chegou e falou. Então, assim, só que eu sei disso, sabe? Eu sei disso porque quando cheguei aqui, eu não me inspirei em ninguém. Eu não olhei em nenhum lugar e vi que estavam fazendo. Eu tirei de uma memória minha. Mas eu sei Né? por quê. Porque como somos arquitetos, estamos sempre nos eventos de arquitetura. E a gente sabe que foi você que introduziu esse conceito. E até hoje ainda é um tema atual, né? Ainda Exatamente. hoje você vê coisas, eventos e situações com ele sendo representado. E é muito bacana. E assim, e a Revoada dos Guarás é uma coisa nossa, né? Sim. É uma coisa piauiense. Sim. Então, tudo que é bom, ele é replicado. Sim. E é muito valioso fortalecer essas coisas que são nossas. Então, às vezes a gente replica tanto o que tá de fora, né? E replicar uma coisa tão bacana que a gente tem aqui e de uma forma tão legal, né? Que você trouxe isso com um novo olhar, de uma forma parece até óbvio, né? Botar um pássaro voando, ok, né? Parece simples e óbvio, mas é aquele óbvio que não tinha sido feito ainda e aí foi tão bem feito, ficou tão bonito, o contexto fez muito sentido. E aí ficou tão legal que até hoje as pessoas copiam essa ideia. Sim. Então, parabéns. Obrigada. Os desafios. Gosto, eu fico mesmo procurando. Assim, no sentido do trabalho, Sim. né? Assim, porque quando vem uma demanda muito grande para mim, claro, tem sempre o medo, porque se a gente não tiver medo, a gente também não tem
a preocupação, né, de fazer certo, de não errar e tudo mais, o medo ele vai sempre andar ali junto Traz a com responsabilidade. Né? da responsabilidade. Mas quando eu pego uma coisa bem grande, assim, difícil, eu gosto. Eu adoro. Assim, eu vou fazer agora o do Eli Batista, o espetáculo de balé, Ah, e aí eu tinha que o encaixar espetáculo dele uma é famoso. arquibancada, assim, ele queria um picadeiro mesmo. Falei, meu E vai Deus. E ser assim, a aonde? planta baixa na Mansão Bliss. E a planta baixa, assim, ela não era um quadrado, ela é um retângulo, né? E eu falei, como eu vou encaixar esse círculo, né? Esse picadeiro, essa arquibancada redonda. Menina, Fez um malabarismo fiz lá um que deu certo. malabarismo, uma picotada recorte-cola, que deu certo. Que vai dar certo. A gente sempre dá um jeito pra Quando dar certo. entra, quando as pessoas entrarem, elas vão sentir que estão no picadeiro, mas a cortina é quadrada, não é redonda, arredondada. O centro do picadeiro não é no centro, é deslocado. Então, assim, Mas a é os truques. percepção... A percepção vai ser a de picadeiro. Porque assim, nós usamos as nossas técnicas, né? É. Pra dar o efeito, o visual, a sensação que a gente quer. E nem sempre é o óbvio, né? Nem sempre é aquilo que as pessoas esperam que seja. Mas sim aquilo que a gente sabe que vai funcionar, que vai trazer aquele resultado que ela espera. E que bom que nem sempre é o óbvio, né? Porque aí é o que impressiona, é o que impacta. Exatamente. E aí a arquitetura entra nisso, né? De causar sensações, Isso. né? Para quem vai ali adentrar o ambiente, ficar ali emocionado de alguma forma, né? Sim. Então isso é muito bacana quando a gente sabe que ele tem essa expectativa. Em vez de dar o medo de não cumprir, dá aquela vontade, não, agora eu tenho que fazer. Sim. Ela confiou na gente, a gente tem que fazer para fazer dar certo aquilo que ela quer. E a gente sempre consegue, às vezes a gente consegue até coisa mais que ela nem imaginou, que o cliente nem imaginou. E às vezes realmente tem coisas que não são viáveis, né? Tem coisas que não dá, mas a gente cria uma outra coisa que vai além daquilo que ela esperava. Então, a gente sempre traz uma expectativa muito positiva para os clientes nos nossos projetos. Depois me convida pra eu ir lá. Sim, Quero ir lá no escritório de vocês. convidadíssima. Porque eu acho também muito legal, assim, a diferença das áreas da gente, né? Porque dentro de cada área, por exemplo, eu não faço o projeto da minha casa. Eu chamo uma pessoa para fazer, porque eu não tenho. O meu distanciamento de projeto de arquitetura convencional, residencial, é tão distante que eu tenho certeza que vão ter soluções que nunca me ocorreriam. E aí, quando a arquiteta veio aqui, que ela mostrou o projeto, eu falei, nossa, é muito bonito. Nossa. Menina, olha isso aí, que perfeita essa solução, menina. Nunca que eu pensaria numa solução dessa para uma casa. Olha, Então, assim, já como é quiser- importante, assim, a nossa profissão e como é bonita, né? A gente conseguir solucionar e trazer esse olhar para os espaços, né, das pessoas que elas vão usar e ter essa percepção por a pessoa, né, pelo outro, né? eu sou apaixonada, mas como uma ouvinte, uma espectadora, porque eu já me empurraram para esse mundo diversas vezes e eu sempre soube que não era a minha praia. E eu falei assim, gente, não vai dar certo. Não, mas você vai fazer. É porque é diferente, As mesmo. pessoas acham que é a mesma coisa, porque você é arquiteto, você faz qualquer coisa. Não, tudo bem que eu faço muita coisa, mas nem Sim. tudo. Isso não é que a gente não consegue fazer um Não evento. é que não consegue, né? mas Só é que diferente. é As soluções que diferente. você vai ter é igual a minha casa. Se eu quisesse, eu consigo. Falo, lógico que você faz o projeto de uma casa. Lógico. Mas, assim, as soluções que eu vou ter, elas não vão estar num caminho, assim, que já viveu várias experiências e viu ali que tem uma solução melhor. O mundo dos eventos é completamente diferente do mundo da arquitetura, da construção. E aí, por mais que a gente faz decoração, ok, né? Ambientação de interiores, mas é diferente de uma estrutura que vai ser montada para um evento, é uma outra tecnologia, são outros materiais, é um outro efeito que você precisa dar. E aí, assim, aí você vai fazer um evento normalmente à noite, a maioria, né? Então, muita luz, muito LED. E aí, onde é que eu enfio esse LED? Onde é que eu boto? Como é que eu faço? Qual é o material que eu preciso para fazer essa estrutura? Então, a gente tem a percepção da arquitetura da construção convencional.
mas você tem o olhar da tecnologia, dos materiais que você usa para os eventos. Então, eu vou dar uma solução para uma coisa que não é a mesma que tu vai dar. Às vezes, a gente traz uma inovação do teu setor e a gente pega a inovação do teu setor para o nosso, né? E essa coisa de trazer as formas de trabalhar elementos, materiais, tecnologias de outros setores para o nosso é o que traz a inovação. Né? Sim. Então, às vezes você não precisa inventar o novo, mas é só dar um outro uso para algo que já existe. Né? E aguarde, que vai ter a casa Coe que eu vou fazer um ambiente. Aí tu vai ver piração. Aí tu vai ver loucura. Mas tu acredita que esses eu dias, tenho depois que a gente marcou, eu e a Vitória, a gente tava olhando e pensando, cara, por que a gente não chama a Lelé para montar um ambiente? Nós três, porque a gente usa a arquitetura e a cenografia. Ia ficar uma loucura. Loucura. Bom, vai ter casa Coe, hein? A gente tá torcendo que sim. Que renovem, né? É. Próximo ano. Porque Acredito são 3, que aí vai depois ter. renova, né? Aí Aí tá na expectativa de estavam na lançar. cogitação, né? De lançar. Estamos na torcida, pois Queremos que sim. espaço, Eles fizeram até um videozinho dando tchau. Eu não sei se esse tchau era tchau, era só um até logo. Vamos ver, né? Vamos se despedir? Oh, foi maravilhoso, Obrigada, gente. Eu Silvia, adoro pelo seu tempo. Amei. Adoro. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada, foi maravilhoso.